ameaça de Donald Trump em meio a essa metralhadora que a gente tem acompanhado do presidente dos Estados Unidos com relação à possibilidade de invasão, de ações militares, até de tomadas de lugar, né? O caso, por exemplo, da Groenlândia. Mas agora o Trump está falando que vai realizar operações em território mexicano por causa do tráfico de drogas, né? O México, sim, é um país que mais produz aquela droga que tem dizimado, matado milhares de americanos, o fentanil, e a ideia de Trump é, sim, realizar operações militares, segundo o que ele anunciou, em território mexicano contra esses cartéis. A gente sabe muito bem que não é de hoje que essa droga tem preocupado muito aqui a sociedade americana, tem provocado uma destruição gigantesca. O fentanil, que lá atrás era vendido nas farmácias normalmente aqui nos Estados Unidos, passou a ser produzido em laboratórios mexicanos. É uma droga sintética que tem sido motivo de preocupação aqui da sociedade nos Estados Unidos, porque tem matado muita gente, os números são absurdos, se fala até em 100 mil pessoas por ano, o que seria algo evidentemente terrível. Nos últimos anos, essa droga tem sido combatida pelas autoridades, programas foram lançados, outras drogas também para evitar problemas maiores, mas o Trump fez essa ameaça. Agora, se ele vai levar isso adiante, ninguém sabe. Muitas vezes o Trump só faz a ameaça e depois acaba não realizando. De qualquer forma, em meio a tudo que a gente viu nas últimas horas, envolvendo a apreensão de Nicolás Maduro na Venezuela, evidentemente que não dá para se duvidar de nada do que o Trump fala. É verdade, olha, ele ameaçou tanto a Venezuela, né, Barão? Foi lá e fez, acho que para surpresa de muita gente. Agora, em relação à Venezuela, Barão, baixou um pouco a temperatura, as decisões e acho que o acordo que existiu entre Trump e a presidente interina Delcy Rodrigues fez com que a situação voltasse ali, não a uma normalidade, não dá para falar nisso, não é? Mas a uma temperatura um pouquinho mais baixa? Eu acredito que sim, Thaís. O Trump, desde o começo, disse que não queria invadir a Venezuela, não queria uma nova guerra. Ele queria uma ação pontual, ele gosta dessas ações midiáticas. A gente já viu isso em ataques que foram realizados no Irã, mesmo ações contra terroristas. Então, o Trump gosta de ações rápidas, que tenham uma grande mídia naquele momento, mas ele não quer ações longas, até porque isso gera um desgaste muito grande nos Estados Unidos, as contas também são altas, né? O povo americano não quer esse tipo de operação, militares que ocupem o país durante um longo período e depois acabam não tendo o resultado muitas vezes esperado. Então, aparentemente, sim, a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodrigues, topou aceitar as pressões americanas, especialmente na área do petróleo. Agora, operações estão sendo negociadas entre a Casa Branca e as indústrias do petróleo. Não são operações tão simples. As indústrias vão ter que investir também na Venezuela, não é simplesmente chegar ali, pegar e ir embora, tem um investimento nisso, né? Então agora há essa negociação interna aqui dos Estados Unidos envolvendo o governo e essas empresas para saber de que forma os americanos vão ali tomar, cuidar, enfim, sei lá como você preferir chamar, do petróleo venezuelano. Barão, assunto Groenlândia, alguma novidade? Não, Pedro, nas últimas horas a gente acompanhou muitas discussões aqui nos Estados Unidos, né? A possibilidade do Trump pagar, inclusive, um dinheiro para quem mora na Groenlândia sair de lá. Essa discussão está sendo levantada por aqui. Agora, resta saber se os moradores vão aceitar essa grana, vão embora de lá, vão para onde, né? Não é uma situação tão simples sair da sua casa. Mas, enfim, esse debate está rolando aqui nos Estados Unidos, mas também sem certeza do que vai acontecer, se vai acontecer. Não é de hoje, né? Desde que o Trump voltou para a Casa Branca há quase um ano e tem falado sobre isso e na prática nada mudou. Não sei se vai acontecer alguma coisa daqui para frente. O Barão, sabe quem tem novidade em relação à Groenlândia? O Philip Killing, que está arrumando as malas para ir para essa ilha mais do que gelada. Barão, obrigada, hein? Até a próxima aqui no Jornal Gente. Até mais. Deixa eu passar a bola para o Philip Killing, direto de Londres. Como é que se chega de Londres para a Groenlândia, hein, Killing? Bom dia. Tudo bom, Thaís? Bom dia a você, bom dia para o Barão nos Estados Unidos, Pedro e a todos no Brasil. O voo que eu irei fazer vai ser via Dinamarca. Até existem voos diretos de Londres até Nuuk, que é a capital da Groenlândia, mas são voos escassos, então
para a gente chegar lá o quanto antes. A saída foi ir até a Dinamarca e depois você faz essa viagem até a Groenlândia. Lembrando que a Groenlândia é a maior ilha do Ártico, aliás, a maior ilha do mundo que fica no Ártico e tem uma população bem pequena, de cerca de 57 mil habitantes. Para você ter uma ideia, a Groenlândia ela é 8 vezes maior do que a ilha da Grã-Bretanha, né, que forma parte do Reino Unido, com Inglaterra, Escócia e o País de Gales. E tem uma população superior a 60 milhões de pessoas. E aí existem muitas dificuldades logísticas. Por exemplo, o transporte. Lá você tem poucas opções de táxi, ônibus também. Agora é uma época do ano que está bastante frio, tem pouca luz no dia. Então, no verão você tem quase que sol 24 horas. No inverno você tem 3, 4 horas de luz apenas. Então você tem uma janela pequena aí de trabalho para fazer imagens, para tentar mostrar um pouco dessa ilha. E a gente vê, né, toda essa atenção internacional, muitas riquezas, minérios, mas a verdade é que, de acordo com as pesquisas que eu fiz, isso eu vou poder comprovar chegando lá, olhando de perto, é que a vida na Groenlândia ela é simples. A economia praticamente depende da pesca, 90%. A gente está falando do povo inuit. E é um povo que tem uma forma de vida um pouco diferente, né? Então você tem cidades mais afastadas em que eles caçam ursos para poder se alimentar, eles vivem isolados. Então os Estados Unidos estão falando em dinheiro. Olha, vamos dar 100 mil dólares até para cada habitante. Mas talvez eles não querem dinheiro, eles querem outras coisas, a forma de vida deles é diferente. Então não sei se o dinheiro vai comprar essa população que tem uma outra forma de se viver, outros valores, e é claro que também existem as brigas políticas, né? Porque a Groenlândia é um território semi-autônomo da Dinamarca, e existe inclusive uma doutrina do exército dinamarquês desde a década de 50, que é o seguinte: se alguém invadir a Groenlândia, os soldados podem disparar sem autorização de algum chefe, porque é a doutrina deles. E é claro que agora essa doutrina está sendo debatida. E aí, vai acontecer isso de novo se os Estados Unidos resolverem invadir? Será que o exército da Dinamarca vai acabar atirando contra a maior potência militar do mundo? Então são vários pontos de interrogação. Mas é um país que tem diversas peculiaridades e tem uma população que a gente tem escutado pouco a vontade deles, né? A gente tem falado sobre os Estados Unidos, sobre essa briga com a Dinamarca, a União Europeia tentando fazer um meio do caminho, mas e o que eles pensam? O que eles querem? Como eles veem o futuro dessa ilha no Ártico? Tudo isso a gente vai conseguir ver de perto chegando lá e conversando com a população. Muito bem, Killing, antes da gente se despedir de você aqui nessa participação hoje, eu queria que você trouxesse a repercussão aí na Europa da grande notícia dessa sexta-feira, que é a Comissão Europeia aprovando o acordo com o Mercosul. Como é que está a repercussão disso por aí? É uma repercussão grande, porque a gente está falando agora de um bloco que reúne mais de 700 milhões de habitantes. O Brasil, junto com Paraguai, Argentina e Uruguai, vai ter acesso ao mercado de cerca de 450 milhões de europeus. É uma negociação que veio se arrastando por muitos e muitos anos, mais de 25 anos. A França, historicamente, é contra, se mantém contra, mas o bloco europeu conseguiu a chamada maioria qualificada. 65%, reunindo pelo menos 15 países membros. Então, a Alemanha, que é o país mais populoso e principal economia da Europa, falava da importância de aprovar esse acordo num mundo de muitas mudanças, a Espanha também, e aí a Itália chegou a recuar no fim do ano passado, a União Europeia abriu o bolso, falou que agora os agricultores europeus vão ter acesso a um fundo antecipado de 45 bilhões de euros para mitigar aí os impactos, porque a grande preocupação dos agricultores seria uma concorrência desleal, eles não iriam conseguir concorrer com os produtos vindos do Mercosul, mas existem várias travas para tentar proteger o setor, além desse dinheiro investido. Para o consumidor, para o europeu em geral, quem vai no supermercado, acaba sendo muito bom, porque você vai ter uma oferta maior de produtos, você tem os interesses da agricultura, você tem os interesses da indústria, mas para quem vive no dia a dia aqui na Europa, é excelente. Você vai ter mais opções, daí fica a seu critério escolher se você vai comprar um morango que vem de algum país europeu ou um morango que vem do Mercosul. Então, os europeus, o cidadão comum, está contente com essa possibilidade que se abre.
Agradecer ao Felipe Killing, direto de Londres, já desejar a ele boa viagem para a Groenlândia. Ele vai contar tudo para a gente de lá. Deve ser um lugar diferente demais, Killing. A curiosidade que a gente tem também de conhecer essa ilha gelada, acho que vai ser, de alguma forma, mitigada aqui pela sua viagem. Boa viagem, viu? Leva uma brusinha, meu filho, como diria a sua avó. Vou levar um casaquinho para me proteger lá. Valeu, Thaís. Até segunda, Coisa pouca. direto da Groenlândia. Valeu. Exato. Jornal Gente volta na sequência para falar sobre a inflação de 2025, Pedro. O índice já está sendo divulgado, ficou dentro da meta. Será que agora caem os juros? Banco Central. Vamos ver. Os detalhes já aqui no Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes, na Band News TV. Rede Bandeirantes de Rádio.